De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido de três maneiras diferentes. Primeira, na criação de uma obra ou na realização de uma ação. Segunda, na vivência de algo ou no encontro com alguém. E terceiro, na atitude que assumimos em relação ao sofrimento que se impõe a nós. A primeira, o caminho da realização, é bastante óbvia. A segunda e a terceira precisam de mais elaboração. A segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentar algo como a bondade, a verdade e a beleza. Experimentar a natureza e a cultura, ou ainda, experimentar outro ser humano em sua própria singularidade, amando. Meus queridos amigos, estou aqui de volta e venho dessa vez compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência maravilhosa desse livro magnífico chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Interessante que logo quando eu comecei a ler, há muito tempo atrás, assim, por volta de 2008 por aí, um leitor que eu hoje já não leio tanto dele, mas o escritor, digo, que eu lia muito logo no início e através dele eu fui evoluindo na leitura, era Augusto Cury. E Augusto Cury, ali por volta de 2011, 2012, se não me falha a memória, ele lançou uma trilogia, ele começou uma trilogia chamada O Colecionador de Lágrimas, na qual um dos personagens lá é Viktor Frankl, né? E aí passou-se o tempo, muito tempo, e aí eu deixei um pouco de lado o livro de... eu vou citá-los aqui como autoajuda, mas Viktor Frankl, ele declara de uma outra forma, algo como terapia literária, né? Então, hoje já não leio muito desse tema, né? Desse gênero, mas esse livro aqui ele não é uma autoajuda, tá? Esse livro aqui é uma autobibliografia contada por Viktor Frankl, por ele próprio, né? Esse livro ele foi publicado a primeira vez em 1959, né? Com o tema Do Campo de Extermínio ao Existencialismo. E em 63 ele é publicado com um novo título chamado Em Busca de Sentido. Ele é uma autobiografia porque o próprio Viktor ele vai contar como foi desde a sua prisão, a sua libertação ali em campos de concentração, né? Ele nasceu em 1905 na Áustria, foi preso, né? Ele, sua esposa e seus pais, né? Em 1942, veio a falecer em 1997, né? Bem recente, né? Eu poderia dizer assim, creio que 92 anos, né? Morreu velho, né? Então a gente pode ver aí que, apesar de na metade da vida dele ele ter enfrentado uma grande assolação em sua vida, ele teve uma vida até longínqua, né? Ele vai dizer ali que há três fases ali na vida de todos que foram prisioneiros no Holocausto, né? Ele vai dizer que na primeira fase, né, é o período do choque, né? Quando ocorreu com todos, né, todos os judeus e outras minorias, a prisão e todo o início do massacre em massa e genocídio que foi a Segunda Guerra Mundial. A primeira fase é o do choque, né? Então demora-se muito assim a entender o porquê e tudo mais, e vai se perdendo a esperança, vai se perdendo a ideia do sentido da vida, vai se perdendo diversas emoções. E essa é a segunda fase, né? É a fase da apatia, é a fase em que
a maioria dos prisioneiros ali não conseguiam assimilar as emoções e muito menos sentir a dor do próximo. Parafraseando ele vai citar assim, alguns exemplos aqui de pessoas de que no início ele olhava e via, por exemplo, alguém sendo espancado e tendo o sangue escorrendo e tudo mais, e logo na primeira vez ele olhava apavorado para aquilo, mas depois de um certo tempo ali, era o choque, depois de um certo tempo entrando na segunda fase, eles achavam normal, o que é muito triste, é muito desesperador ler, e para ele com certeza foi muito avassalador viver. A terceira fase é a fase da libertação, na qual eles são libertos. Só que eles são libertos de suas prisões físicas, né? E daí todos os prisioneiros ali, todos os cativos dos campos de concentração precisam então passar por um processo para se libertar aqui, né, na mente, reencontrar o seu sentido de vida, porque ele fala até sobre a liberdade desacreditada, né? Eles são libertos e não entendem muito bem o que é liberdade, não acreditavam muito nela, e quando as têm, alguns até passam a extrapolar. E uma parte muito interessante aqui é quando ele vai dizer que a liberdade ela é apenas um pequeno espaço, uma pequena parte do presente que ela é realmente, porque a liberdade ela é a liberdade dentro do escopo maior chamado responsabilidade. Então, em outras palavras, é aquilo que nós vamos, com certeza você deve ter ouvido falar, que aquela ideia de que a sua liberdade vai até onde a do outro começa. Então, entre outras palavras, seria isso. A liberdade ela é liberdade desde que haja esse limitador ali, né? Esse escopo, né? Esse esqueleto não pode se passar além daquilo, né? Esse escopo é a responsabilidade. Você é livre, mas desde que haja com liberdade. Você não vai sair, você não é livre para sair fazendo atrocidades, né? Matando, roubando. Isso não é liberdade, né? Isso a gente pode entender, um outro termo seria para isso, seria libertinagem. O que é bem diferente e não é o que o ser humano precisa em sua mente. Voltando ao escopo a trama do livro, em que ele separa em duas partes esse livro. Na primeira parte ele faz essa autobiografia, conta mas pontos importantes dos acontecimentos que ocorreram. Ele passou por 4 campos de concentração e aí ele vai deixar algumas partes que marcam bastante. Esse livro ele foi uma indicação de alguém para mim, e mais recentemente, quando eu estava prestes a começar, eu presenteei, na verdade, ele não é meu, né? Eu presenteei para a minha amada, e aí ela terminou de ler e eu peguei para eu ler porque alguém havia me indicado, e quando eu estava começando a ler, um colega mais próximo ainda me indicou novamente, e eu fiquei sabendo que a história é um pouco parecida da minha primeira indicação, de pessoas que estavam passando por turbulência, pessoas estavam passando por situações desagradáveis da vida e até mesmo perdido o sentido dela mesma, e esse livro foi de grande ajuda, né? Então aqui Viktor Frankl ele é conhecido por ser o pai da logoterapia, né? Que é a terapia de buscar o sentido da vida mesmo, justamente para aquelas pessoas que estão desenganadas, né? Desesperançosas, sem chão para pisar. E aí a logoterapia é basicamente isso. A primeira parte é um apanhado dos acontecimentos no campo, e a segunda parte é uma pequena, em poucas palavras assim, o que seria logoterapia e como buscar o sentido da vida, onde buscar o sentido da vida e o que é o sentido da vida. Eu separei algumas
passos aqui para ler com a gente, que um deles é na primeira parte do livro, onde está acontecendo toda aquela... Ele está tendo a sua vida de cativo, e ele fala de maneira geral como seria, né, o campo de concentração. Ele diz o seguinte: um homem só tinha reconhecimento pelo seu número de prisioneiros. Cada um se tornava um número, vivo ou morto. Pouco importava, porque a vida de um número é completamente irrelevante. O que havia por trás daquele número e daquela vida importava menos ainda: seu destino, sua história, seu nome. De todo, é um livro muito triste, tá? É um livro que vai relatar um pouquinho mais de tudo que a gente já sabe. A gente sabe muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, sobre o genocídio. E esse tipo de livro aqui e outros de mesmo teor deveriam ser um pouco mais buscados, na minha humilde opinião, porque a gente, de alguma forma, eu estou começando a achar, eu penso que a gente está voltando a esquecer tudo isso e quem sabe até prestes a viver um novo genocídio. Porque eu vou ler aqui na página 155, quando já está na parte em que o Viktor Frankl ele anunciou no 50º, só um minuto, isso, no 50º aniversário da invasão de Hitler, foi em 10 de março de 88 em Viena. Ele deu esse discurso que é muitíssimo conhecido, e aí você vai entender do que eu estou falando. Ele diz da seguinte forma: o nacionalsocialismo alimentou o racismo. Na realidade, existem somente duas raças: a raça das pessoas decentes e a raça de pessoas que não são decentes. E existe segregação em todas as nações, e dentro de cada nação, em todos os lados. Mesmo nos campos de concentração, encontrava-se gente relativamente decente, aqui e ali, entre os homens da SS, que é a polícia nazista, tá, pessoal? Da mesma forma como podiam ser encontrados um ou dois canalhas entre os prisioneiros. É importante que, e ele diz, sem falar nos capos. Capos eram judeus, prisioneiros, que de certa forma eram líderes e humilhavam os demais prisioneiros. Então dá para se tirar por aí o que seriam os capos. Continuando. Devemos aceitar o fato de que as pessoas decentes são minoria. Sempre foram e provavelmente sempre serão. O perigo só ameaça, veja bem, quando um sistema político envia para o topo aquelas pessoas não decentes, ou seja, o elemento negativo de uma nação. Nenhuma nação está imune a isso, e a esse respeito, todas as nações são, em princípio, capazes de um holocausto. Como prova, temos o resultado sensacional de experimento científico no campo da psicologia social, graças a um americano, que ele está falando aqui da experiência de Milgram, né? Existe um filme sobre isso e, a grosso modo falando, é uma experiência feita em que pessoas eram induzidas a dar choque em desconhecidos apenas para o teste, era para provar que o ser humano é fácil de obedecer ordem de autoridade. Então, em resumo, o que eu quero falar aqui é que se não tomarmos cuidado, por isso que é importante conhecer a história para que com os erros do passado não possamos cometer os erros no futuro. Então por isso que é muito importante voltarmos à leitura, se você ainda não lê mais se você já lê. Procure leituras boas, leituras saudáveis, leituras que contem sobre história, que falem sobre natureza humana, sobre coisa boa. Porque aqui Viktor Frankl ele vai explanar dessa forma, e tem uma frase aqui que me pegou muito forte, em que ele diz que do Holocausto, dos campos de concentração, ele tem plena certeza que não voltaram os melhores. Então, meus queridos,
É um livro assim de muita lição para nós, é um livro cheio de dados, cheio de emoção, cheio de conhecimento. É um livro de autoconhecimento também, autodescoberta. É um livro que, pelas experiências que já me contaram, eu fui com tanta sede ao pote e eu estou devidamente satisfeito. Com toda essa sede que eu fui saciado, e com certeza ainda tem muito mais coisa a tirar desse livro aqui. Em resumo é isso. Eu deixo essa indicação aqui para todos vocês. Se você já leu, leia novamente esse livro aqui. Leia outras obras desse autor, leia outras obras sobre a Segunda Guerra Mundial, leia outras obras sobre saúde mental, e porque nós precisamos. A gente está em um mundo que está cada dia mais corriqueiro, e a síndrome de pânico está batendo em todo mundo, e tantas perdas, muita gente tem passado, e a gente precisa no fim descobrir qual o sentido da vida e trabalhar no propósito dele, né? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir e nos acompanhar até aqui. E é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!